Olá a todos, somos do grupo 3 e vamos explicar o exercício 1168. Basicamente, o exercício pede para inserir N linhas, que é a quantidade de testes a serem realizados, e a partir da quantidade de testes, inserir os conjuntos de números, obtendo como resposta a quantidade de LEDs necessários para formar o número desejado. E para iniciar o código, inserimos duas bibliotecas, a stdio e a string. Agora entramos com a função principal int, main. Em seguida, declaramos a variável n como inteira, começando em 0. Iremos também declarar o vetor num de tamanho 100 do tipo char. Por fim, iremos declarar as variáveis i, j, size e quantidade, sendo todos do tipo inteiro e começando por 0. Continuando o código, teremos a execução de um scanf para inserir os valores da variável n, sem esquecer que o objetivo da variável n é saber a quantidade de testes a serem realizados. Aqui também teremos uma primeira estrutura de repetição for, que serve para rodar a quantidade de valores de n inseridos pelo scanf anterior. Abrindo essa estrutura, teremos um novo scanf e a variável inteira size. Esse scanf irá armazenar no vetor string num o conjunto de valores inseridos pelo usuário. Já a variável size vai guardar o tamanho do vetor inserido pelo usuário através do comando strlen. Agora teremos um segundo for, que tem o intuito de somar a quantidade de LEDs que será necessário para formar e escrever o conjunto de número inserido pelo usuário. Então, ele inicializa nossa variável j como 0, e enquanto 0 for menor que o tamanho do vetor, ele entra dentro desse for e nossa variável j é crescida em 1. Então, aqui ele vai verificar se o primeiro número, que está na posição inicialmente 0, é igual a 1. E se o primeiro número inserido for 1, a quantidade que foi inicializada em 0 passa a valer 2. Ou seja, são necessários 2 LEDs para formar o número 1. E ele vai comparar com os outros números. Se esse número for igual a 2, ele vai somar na quantidade mais 5. Se o número inserido for igual a 3, ele vai somar na quantidade mais 5. Se o número inserido for igual a 4, ele vai somar na quantidade o valor 4. Se o número inserido for igual a 5, ele vai somar 5. Se o número inserido for igual a 6, ele vai somar 6. Se for 7, ele soma 3. Se for 8, ele soma 7. Se for 9, ele soma 6. E por fim, se for 0, ele vai somar 6. Após ele finalizar todas essas comparações e somando na quantidade, ele sai desse for e printa a quantidade de LEDs necessários para escrever o conjunto de números inserido ali pelo usuário dentro do vetor. Então, ele zera essa variável quantidade, retorna no início do for, acresce 1 no j e repete novamente toda a lógica de comparar o número e acrescentando a quantidade de acordo com o número inserido. Ele vai rodar esse for aqui enquanto nosso size for, o nosso j for menor que o size, que é o tamanho do vetor, e ele vai entrar dentro desse scanf de novo para receber um novo conjunto de dados, enquanto a nossa variável i for menor que a quantidade de testes. Então, quando chegar aqui que o for igual ao tamanho, que o nosso i for igual à quantidade de testes inseridos pelo usuário, ele finaliza esse primeiro for, fecha todo esse loop e assim finalizamos o código. Agora eu vou estar rodando o código para a gente executar, fazer o teste. Inicialmente eu vou colocar que irá realizar 3 testes. E agora eu vou colocar o primeiro conjunto de valores no vetor, que será 11, 5, 3, 80. Então, aqui eu botei o número do conjunto de valores. Ele entrou dentro desse for
entrou dentro desse for onde eu inseri o conjunto de valores. E aqui nesse segundo for ele comparou número a número e somou na variável quantidade. E retornou que para escrever esses números são necessários 27 LEDs. Agora eu vou estar inserindo um segundo número, um segundo conjunto de números, que será o 28, 19, 311. E ele vai me retornar que para formar esse conjunto de valores são necessários 29 LEDs. E por último, 23, 456. Ele me retorna que é necessário 25 LEDs para formar esse conjunto de valores. Então aqui finalizamos o nosso código. O que eu tinha a dizer é isso. Se minha colega tiver mais nada a falar, deixo aqui o nosso muito obrigada.